Cara, eu sei, o livro do Roots, é muito complicado, velho. É muita coisa, muita informação. E aí vamos imaginar o seguinte, esse livro já foi lançado há algum tempo. E tem coisas que são muito básicas e repetitivas e que já foram muito abordadas em nossas aulas e praticamente toda a questão versa sobre isso. Entrevista, anamnese, vantagem de uma entrevista semi-estruturada em relação a uma entrevista estruturada, aplicações direitinho, o papel do entrevistador, o que faz uma entrevista devolutiva, etc, etc. Eu acho que alguns examinadores de algumas bancas em especial percebem isso e eles vão para a parte final dos capítulos. Então já identifiquei algumas questões recentes fazendo isso. Nesse vídeo daqui eu vou fazer breves comentários sobre o PDF que eu coloquei na sua área do aluno, do Roots avançado, onde eu enfatizo bastante a consideração final. Vai servir para você como uma revisão do que você já estudou e talvez até para você adicionar algumas informações que talvez você não tenha prestado tanta atenção. E a gente já começa agora. Espero que você já tenha lido o material, esteja com o PDF aberto e faça os grifos que você achar que são necessários nesse momento. Vamos lá? Olha só. Conceituação de psicodiagnóstica. E lá no finalzinho, nós vamos ter o seguinte. Olha que coisa. Eu não sei se você lembra disso, mas eu enfatizei isso no vídeo onde eu tratei desse capítulo 1. O psicodiagnóstico abrange qualquer tipo de avaliação psicológica de caráter clínico. Quem, em sã segurança, marcaria essa frase como sendo verdadeira? Eu cagaria nas calças. Não encontrei um termo melhor. Eu ficaria com bastante medo, bastante receio, porque a gente sempre aprende que o psicodiagnóstico, ele está aqui, a visão de Cunha, né, e a avaliação psicológica é um negócio mais amplo e tal, o psicodiagnóstico faria parte da avaliação psicológica, etc, etc. O psicodiagnóstico teria que aplicar testes, será? Vamos ver isso daqui a pouquinho. Mas a visão do Roots, no primeiro capítulo, é isso. O psicodiagnóstico abrange qualquer tipo de avaliação psicológica de caráter clínico que se apoie em uma teoria psicológica de base que adote uma ou mais técnicas, observação, entrevista, testes projetivos, testes psicométricos, etc., reconhecidas pela ciência psicológica. E você vai notar aí a visão dentro do livro. Então, a questão tem que pedir de acordo com o livro do Roots, certo? É de avaliação psicológica. Psicodiagnóstico é o termo tradicional que a gente utiliza para avaliação psicológica. E pronto. Está certo, está errado? Eu quero saber? Eu não quero saber, não. Eu quero que você passe na sua prova. Não sugerimos a adoção do termo para situações avaliativas em contextos jurídicos ou outro posicionamento dele, ou organizacionais. Só serve para o contexto clínico. Então, é uma defesa que ele vai fazer do psicodiagnóstico dentro do contexto clínico. Uma vez que nessas situações estão presentes outras variáveis, geralmente não encontradas no contexto clínico, como a simulação e a dissimulação conscientes. A justificativa é essa, então. Nós não vamos tratar de psicodiagnóstico, lembrando, é a visão dele, gente, não é a minha. Nós não vamos tratar de psicodiagnóstico em contextos jurídicos ou organizacionais, porque lá nós vamos ter simulação e dissimulação que são conscientes. Também não compreendemos que o psicodiagnóstico se limite, em todos os casos, a uma avaliação de sinais e sintomas, tendo como resultado apenas o diagnóstico nosológico, que se aproxima muito de uma avaliação psiquiátrica. Então, o psicodiagnóstico ele tem que ir além de uma classificação nosológica. Tampouco entendemos que uma simples aplicação de um teste, por mais complexo que ele possa ser, deva ser entendido como psicodiagnóstico. Reservamos o termo para descrever um procedimento complexo, interventivo, baseado na coleta de múltiplas informações que possibilite a elaboração de uma hipótese diagnóstica alicerçada em uma compreensão teórica. Galera, a visão do nosso queridíssimo Roots aqui o psicodiagnóstico ele é o quê? É um negócio extremamente complexo, amplo, grande coleta de dados, várias técnicas, vários procedimentos, e ele é interventivo. A visão do Roots é que todo psicodiagnóstico é interventivo. Pediu de acordo com o Roots, é interventivo. Joia? Aí, eu não coloquei as considerações finais de todos os capítulos. Tem algumas considerações finais que só Jesus na causa, pelo amor de Deus. Coloquei os principais. Aí temos o capítulo da entrevista de anamnese, que é uma cópia, né? O capítulo 6 é praticamente uma cópia de alguns pontos lá do livro da Jurema Alcides Cunha, pelo menos foi a visão que eu tive. Mas tudo bem. O finalzinho guarda uma coisa interessante, que eu vou deixar gentilmente para casa. Eu não vou ler tudo, não. Deixo para casa. Dá uma lida aí. Quando tiver que parar para conversar, a gente conversa. Temos o capítulo 7, escolha dos instrumentos e das técnicas no psicodiagnóstico. Então, aquela ideia toda direitinho de organização, de ter todo esse material, melhores condições para a criança ser avaliada,
Deixa eu ver aqui, acho que a tela travou aqui. Eu passando a tela e não passou para vocês. Espera aí, já aparece a telinha para vocês. Pronto, deu certo, vamos lá. Esse capítulo aqui ele vai tratar do trabalho, inicialmente, né, na consideração final, do psicodiagnóstico infantil. Então fala-se das melhores condições da criança ser avaliada, enfim. A regra que a gente vai utilizar aqui, ela se assemelha mais ou menos no psicodiagnóstico de adultos. Claro que vamos utilizar uma linguagem, a forma de abordar, etc, etc. E aí a devolução das informações, já dando um spoiler aqui, está direcionado para quem? Para o responsável, a pessoa que solicitou o processo de avaliação. É um capítulo bacana, mas eu deixo as considerações finais, até porque às vezes a gente encontra uma frase solta e aí não entende. Tipo, soma-se a isso a responsabilidade do psicólogo quando ao fato de que os acontecimentos narrados sejam aqueles que urgem para serem alfabetizados por parte da dupla analítica e não outros, como a confirmação das teorias do analista ou a evitação de uma possível dor mental. Então, o foco no processo do psicodiagnóstico, do ponto de vista ético, é a queixa do paciente e não aquilo que o analista está percebendo. Perfeito? Mais uma série de considerações aqui e beleza. Não temos um modelo único de entrevista lúdica diagnóstica e tudo bem. Influência do uso de fármacos no psicodiagnóstico. Eu vou direto para a parte das considerações finais. Olha só, já vi questão de concurso perguntando sobre isso, falando o seguinte, por conta do sujeito ser dependente químico, olha a viagem. Uma pessoa desatenta erra, mas quem estudou conosco não erra não. Eu considero que todo mundo que estudou conosco não é desatento, que nem o professor. Enfim, falando o seguinte, quem é dependente químico, quando passa no processo psicodiagnóstico, ele não deve sofrer nenhum tipo de provocação ou intervenção ou testagem acerca da drogadição, ok? Ou da influência, aliás, perdão. Quem é dependente químico, no processo psicodiagnóstico, não vai ter qualquer tipo de avaliação direcionada para os efeitos da dependência química no seu comportamento, nas suas emoções, no seu cérebro. E aí a última frase do Douglas Alisson, do Roots, nesse capítulo é: por que sim? Dependente químico a gente avalia tudo. Ademais, testagens futuras em diferentes condições, por exemplo, se uma condição médica foi resolvida ou se um determinado fármaco foi interrompido, poderão ser úteis no esclarecimento das causas de tais achados. Então, o dependente químico, por exemplo, ele vai ter uma investigação forte sobre suas funções mentais nos níveis necessários, gente. Não tem limitação. Como diria minha sogra, quem tem limite é município. Ela é daquela época. Temos o conceito do genograma familiar. Cara, isso aqui é chatinho pra caramba. Cai em prova, porque assim, é uma visão deles. Então nós vamos ter 3 métodos de avaliação dentro do capítulo 11. Eu vou apresentar aqui. Dá uma lidinha aí na parte introdutória, quais são os 3 métodos. Ele primeiro defende, né, que o genograma, em algumas questões já vi escrito genetograma, pode fazer parte da fase inicial da terapia. O genograma ele é importante para a avaliação psicológica e também para o processo psicoterapêutico. Mas eles estão defendendo uma avaliação interventiva, então serve para tudo. Vou dizer que não sou doido. Sugere-se que no processo terapêutico o genograma de cada integrante do grupo seja trabalhado ao longo de um ou dois encontros. Ele também é muito importante para o próprio familiar ter uma noção do que está acontecendo. Ele tem um insight ali forte. A seguir são descritos alguns tópicos especiais no que tange ao uso do genograma em diferentes contextos. Maravilha. Há aí algumas indicações, contexto de violência, por exemplo, segredos, intensa rivalidade. Dá uma lidinha aí. O foco em casais envolvidos em violência, o foco do avaliador está em identificar situações de risco ou momentos em que o conflito ficou mais acerbado. Então, quando ele está aplicando o genograma, ele não fica naquela coisa mais tradicional, ele vai procurar aí uma coisa mais dinâmica, de uma inteligência ímpar. E isso daqui. O processo de evolução das relações, das forças de atração, de repulsão, ao mesmo tempo em que você tem pessoas dependendo, construção de significados. É um negócio fantástico, fantástico. Em famílias com segredos, o genograma pode auxiliar na sua revelação, pois possibilita ambiente propício para a partilha de histórias difíceis e a reconstrução de visões complementares. Ok, o que eu quero falar não está aqui. Dá uma lida, viu? Tem um monte de coisa aqui que eu grifei e eu tenho certeza que quando você ler pela primeira vez você vai dizer: entendi por que ele grifou. Desse capítulo, contrato secreto, um conceito que ele apresentou aqui que eu confesso que eu não entendi tão bem não. Leia aí, se você entender direitinho, me explica depois no privado, no WhatsApp, ok? É uma técnica didática boa essa, viu?
Vamos lá. O genograma, portanto, é a descrição representativa da família em um determinado momento. Então, ele é um retrato em um determinado momento. Entende-se como variável ao longo do tempo, assim como qualquer outro instrumento psicológico. Duas considerações. É um instrumento psicológico, não é um teste psicológico. O genograma não é um teste psicológico. E segundo, que isso rompe com a visão tradicional que a gente tem. O genograma ele é dinâmico. A cada vez que você... mas achei que fosse uma coisa estática. Estática é a árvore genealógica. O genograma é um negócio muito mais rico. E é difícil, é muito difícil trabalhar com isso na área clínica. Eu trabalhei durante 7 anos, eu sonhava em aprender isso, mas eu sabia que tinha que fazer algum curso, eu nunca consegui colocar isso em prática. Mas eu vi a riqueza dos meus colegas, quando dominavam esse tipo de assunto, em colocar na prática. Uma habilidade assim, você vai desenvolvendo uma linguagem em cima disso. Eu acho legal, acho legal. Ok? E não, o que eu ia falar não está aqui não. Não tá aqui. Tudo bem. Que era a comparação do genograma também com o círculo social e uma outra técnica, acho que vai aparecer na frente. Integração dos dados coletados e diagnóstico psicológico. Dá uma lida também. Aqui é uma visão deles, e eu já destaco esse contexto, certo? Do diagnóstico, quando é que vai ser apresentado? Vai ser apresentado no laudo. Tá, tudo bem que isso aqui está desatualizado, mas ainda é a visão, que pode ser apresentado no laudo, se essa informação for necessária à demanda. Se não for, não vou apresentar o diagnóstico nosológico. Lembrando que o próprio processo do psicodiagnóstico ele é muito mais amplo e não se limita ao diagnóstico nosológico. Devolução das informações no psicodiagnóstico, algumas considerações importantes. Ainda é um momento de colher informações no próprio processo do psicodiagnóstico. Né? Na devolução você ainda consegue entender algumas coisas que estão acontecendo e, se for necessário, precisa fazer algumas adaptações. Enfim, traz esse ganho daqui. Beleza. Aí a gente entra no capítulo 15, que é um negócio que eles elevam à enésima potência a ideia, na minha visão, não está no texto, não vai cair na sua prova, de um psicodiagnóstico interventivo, só que puxado para uma orientação psicanalítica. E aí, na conclusão, ele já fala, olha, esse psicodiagnóstico interventivo de orientação analítica, PIOP, ele não vai substituir a intervenção do psicanalista que vier depois, a abordagem psicanalítica que vier depois. Ok. Mas assim, é um negócio muito milagroso. Enfim, fica só com isso daqui que é o que vai cair na sua prova. Eu achei muito milagroso, muito, muito milagroso. Nesse âmbito, o PIOP encontra suas fontes no psicodiagnóstico compreensivo, a visão lá antiga pra caramba de Trinca, Arzeno, Ocampo vai falar também desse psicodiagnóstico compreensivo, e nas consultas terapêuticas. O conceito de consulta terapêutica vem em Winnicott, já dei uma aula, 1 hora de vídeo falando sobre a ideia de consulta terapêutica, o que é diferente em termos de psicoterapia. Não entra aqui porque nem eles entraram dentro desse campo. Permeado por uma comunicação em nível verbal e pré-verbal, consciente e inconsciente. Pré-verbal seria o não verbal? Sim. Se não é verbal, é não verbal. Vou chamar de pré-verbal. Ok. Não tem outra definição não, mas aqui está escrito pré-verbal. Verbal e pré-verbal, consciente e inconsciente. Se na hora da sua prova aparecer pré-verbal, saiba que não está errado. E aí o texto segue, dá uma lida depois, eu não tenho muito que tratar aqui, eu vejo que é uma defesa apaixonada. Por exemplo, em razão dos seus resultados promissores no Brasil, a difusão desse método de avaliação e intervenção deve ser encorajada, bem como pesquisas a seu respeito. Quem escreveu era um entusiasta. Eu nunca mais ouvi falar antes ou depois do PIOP. Mas é o cara que acredita. Tudo bem. Tem coisas que eu falo que eu acredito também, que não vira moda. Critério de análise do brincar infantil na entrevista lúdica diagnóstica. Oi, o que eu grifei. Oi, como isso aqui pode cair na sua prova e quebrar a perna do seu concorrente. Do ponto de vista psicopatológico, seria preciso atentar para as defesas mais utilizadas pelas crianças. Quais são? Durante o jogo. Então, momento do diagnóstico aqui. Quais são? Defesas obsessivas, negação, formação reativa, etc. É para decorar. Imprime, coloca na parte de trás da porta do seu banheiro para você ver todo dia. É para decorar, para comer com farinha. Então, defesas mais utilizadas. Quais são? Obsessivas, negação, formação reativa, etc. Ansiedades é uma outra dimensão. Segunda dimensão, ansiedades. Quais são? Ansiedades paranoides, depressivas, confusionais. Lembra um pouco Melanie Klein, porque, enfim, a base daqui é psicanalítica, gente.
E para as formas de relações objetais, Melanie Klein forte, dependência, submissão, oposição, competição, e eles botam etc, porque nem eles sabem o que vem depois. E para as fantasias inconscientes, expressas, era para estar grifado aqui, mas grifa aí no seu material, expressas, especialmente as que dizem respeito à doença e à cura. Por fim, as expressões verbais permitiriam obter informações acerca de angústias básicas, das relações objetais, dos mecanismos de defesa, de atenção, da capacidade de elaboração e da amplitude de interesse. Essa frasinha daqui, ela poderia ter sido inserida dentro dessa classificação, mas os autores não fizeram isso. Eles optaram por trazer uma classificação mais tradicional, não sei de onde é que eles tiraram isso aqui, isso foi da cabeça deles, onde eles traçaram 4 dimensões: defesas, ansiedades, relações objetais e fantasias inconscientes, onde você vai ter na prova o seguinte: espera aí, eu estou falando de uma reação depressiva. Reação depressiva é uma forma de relação objetal na hora da avaliação? Não, é uma ansiedade que deve ser avaliada. Entende? Então eu tenho 4 classificações, dentro dessas classificações, subclassificações. O seu único compromisso agora, se for necessário, pause o vídeo, é ler pelo menos 3 vezes esse material. Fecha os olhos e tenta encaixar na sua cabeça. Defesa isso, aquilo, aquilo outro. Pronto. Um dia antes da prova, repete isso pelo menos uma vez. Na hora da prova, você vai ter muito mais chance de lembrar desse momento da nossa aula. Eu confio em você. Bora! Critério de análise da entrevista lúdica segundo Safra. Aí tem a visão de Safra, de Krug, acho que vai ter também, coloquei aqui. A visão de Krug também, dá uma lida. É uma classificação, é tipo uma matriz que ele apresenta para dizer, ó, você vai fazer essa avaliação. Tinha uma outra no livro, mas acho que nem coloquei. Tinha uma outra no livro, exato, que eu nem coloquei. Das duas, qual que eu prefiro mais? Gente, é que cair na prova. Eu acho que, como é a primeira, a de Safra, tem mais chance, mas você já tem uma noção. Como que isso acaba com o candidato? Quando o examinador bota os elementos do Krug, certo? Que tem uma visão um pouquinho diferente da do Safra, e aí pede uma visão do Safra, certo? Então, você vai, defesa, os dois tem e tal. Aliás, boa tarefa de casa. Veja o que tem em comum e o que tem diferente de cada um. Pinta com a mesma cor o que tem em comum e aí escolhe uma cor diferente para cada um dos autores. Combinado? Capítulo 19. Eu adorei esse quadro, gente. Eu tinha que colocar aqui. Cuidados no estabelecimento do diagnóstico psicológico na infância e na adolescência. Há uma comparação. Não acho tão importante esse capítulo, certo? Mas há uma comparação aqui que, se a sua banca quiser aloprar com você pedindo psicologia de desenvolvimento, mas não cai, porque tem um capítulo que vai falar brevemente sobre isso. Talvez saia desse quadro. Então, a visão de Spitz, onde ele vai tratar do organizador do sorriso social. Cada um desses autores aqui, eu acho que, tirando a Margaret Malley e o Corrut, eu não dei ainda a aula, mas todos os outros já dei aula e, assim, é um tempão para explicar. Mas, sei lá, falou de Melanie Klein ou de Erickson, como é que a gente faz essa comparação? É de acordo com essa tabelinha. Perceba que você vai precisar agora pausar, pegar o seu material e ter alguns insights. Sujeito entre 1 ano, quando ele completa 1 ano de idade. Pronto, a sua tarefa de casa é essa. Quando ele completa 1 ano de idade, ele está em qual fase do Freud? Está em qual fase do Erickson, do Klein, de Winnicott, de Bion? Ele está em qual fase de Marley, de Spitz, de Corrut? Não conheço Corrut. Aí tem as considerações finais. Assim, bem brando aqui, nada muito diferente. Psicodiagnóstico de idosos, olha que interessante. Devolução dos resultados. Assim como acontece nas crianças, deve-se efetuá-lo para quem solicitou a avaliação. Sendo que, dependendo do objetivo desta última, deve ser elaborado um tipo de documento escrito para cada profissional. Aqui não há aquela defesa que a psicanálise fazia antigamente, nem com crianças, nem com idosos, de que necessariamente você tem que devolver para a criança, tem que devolver para o idoso. O que se fala aqui de forma muito responsável é que eu tenho que devolver para quem solicitou. Ponto. Como que isso vai se dar, se vai ser na presença do idoso ou não, no caso do diagnóstico, vai ser na presença da criança ou não, não sei. Então, nos livros antigos, acho que Arzeno falava isso. Primeiro, eu não sei, posso estar falando alguma coisa errada aqui, que, enfim, não vem ao caso na aula. Mas trazer aquela ideia, primeiro você faz uma devolução para a criança, e depois, é como se estivesse pedindo autorização para a criança, você faz para os pais, depois uma sessão conjunta. Gente, vamos trabalhar, né? Não dá. Considerações finais, repetiu? Não. Devolução e resultados não entram nas considerações finais. Aí sim, as considerações finais. É feita uma série de críticas com relação aos instrumentos psicológicos que nós temos
aqui no Brasil. E a telinha parou mais uma vez. Espera. Pronto, agora com a tela aparecendo. Fica muito mais fácil, não fica? Vamos lá. A gente está no capítulo do psicodiagnóstico de idosos e eu estava falando aqui com relação à devolução das informações. Nas considerações finais, algumas considerações finais, né? Ele faz uma crítica com relação aos instrumentos, coisas que a gente já encontra em muitos campos da psicologia. No capítulo 29, é falado sobre a relação do psicodiagnóstico, no caso de uso de substâncias psicoativas, os SPAs, e os transtornos decorrentes do uso dessas substâncias. Lá nas considerações finais, ele faz alguns apontamentos, como por exemplo esse. É necessário considerar que nem sempre o paciente preenche todos os critérios diagnósticos para um transtorno por uso de substância. De forma isolada, isso não significa que o uso de drogas não esteja acarretando prejuízo na vida do indivíduo. Olha que coisa importante. Ou seja, o conceito de avaliação nesse campo expandiu-se, considerando sua complexidade. É a visão que ele dá e eu acho bastante prudente. É uma avaliação que tem que ser completa, multidimensional, avaliar vários campos e, em relação às medidas explícitas, as avaliações de processamento implícito, medidas explícitas, as avaliações de processamento implícito e os testes projetivos são menos sensíveis aos efeitos da desejabilidade social. Por isso, podem auxiliar no entendimento das circunstâncias em que um comportamento do indivíduo não condiz com as metas explícitas mantidas por ele. Tradução, que esse daqui é meu papel. O papel do professor é animar o povo? Não, hoje em dia, mas antigamente era traduzir, era trazer a matéria. A ideia, o cerne daqui da questão é o seguinte: no processo de avaliação de pessoas que fazem uso de substâncias, é comum nós encontrarmos a distorção da desejabilidade social. Essa distorção ela é mais comum em testes como questionários e inventários. Em testes projetivos ou testes que avaliem o processamento implícito, ele não explicou o que é um processamento implícito aqui. Eu não vou explicar, eu tenho minhas teorias, mas não serve para nada, nem as suas. O que importa é o que está explícito aqui. Nesses casos, eu consigo reduzir bastante esse viés da desejabilidade social. Portanto, questão de concurso, falando que em casos de avaliação de pessoas com dependência química ou com usuários de drogas e tal, TUS, transtorno do uso de substâncias, é indicado a utilização de avaliações de processamento implícito e testes projetivos. Correto. Por quê? Como está no texto, são menos sensíveis aos efeitos da desejabilidade social. Então, a chance de haver uma distorção nos resultados é muito menor. A chance de ter uma distorção é muito menor. Perfeito? Isso vai servir para mostrar, para ser uma base, inclusive, para a entrevista motivacional, mostrar as incoerências do sujeito. É uma entrevista, essa entrevista motivacional, ela evidencia a ambivalência do sujeito para que ele tome uma decisão mais rápido possível e mais responsável possível. Lembra, o psicodiagnóstico ele é sempre interventivo. Estou começando a concordar com ele. Ok? Galera, esses são os pontos principais do livro do Roots. Não tem muito segredo. E, enfim, espero que vocês tenham gostado, curtido, acompanhado. E é isso. Eu não quero passar muito tempo chovendo no molhado. Porque o texto ele tem muita coisa boa, que eu já abordei nos outros vídeos. Tem muita coisa boa mesmo. Eu optei em trazer uma versão um pouco mais avançada de conteúdos que são, eu diria que secundários, não sei se a melhor expressão é essa, mas já foi. São secundários em relação ao que nós abordamos já nos outros vídeos, porque porventura podem cair. Pô, Alisson, o livro trata disso. O mais importante é isso daqui. Mas não é sempre o mais importante que cai, é? E eu espero ter sido muito feliz na seleção dos conteúdos. Um abraço, muito axé.